Bom dia, pessoal. Agora eu vou explicar para vocês sobre regra de 3 composta, ok? Então vamos lá. Se eu chegar aqui um pouquinho para cá, vai ficar melhor para vocês visualizarem, né? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, duas torneiras despejam 2.100 litros de água em uma caixa em 3 horas. Em quanto tempo 5 torneiras despejarão 7.000 litros de água? Então a primeira coisa que eu tenho que entender, professor, qual a diferença de regra de 3 simples e regra de 3 composta? Então vamos lá, pessoal. Regra de 3 simples, a diferença é que regra de 3 simples, ela apresenta duas grandezas, somente duas grandezas, e cada grandeza tem duas variáveis, dois valores, ok? E quando eu trabalho com regra de 3 composta, ela te dá 3 grandezas diferentes. E cada grandeza dessa te dá duas opções, ok? Então, de acordo, conforme você vai lendo o exercício, você vai perceber as informações que o exercício está te dando, ok? Então, vamos lá, ó. Duas torneiras, quando ele fala duas torneiras, a primeira grandeza que ele está te dando é o quê? Torneiras. Aqui, ó. Primeira informação. Então, vou pôr aqui, ó. Torneira. Quantas torneiras? Duas. Ok? Tranquilo? Vem a segunda informação. Despejam 2.100 litros. Qual a segunda informação que ele está te dando? O volume. Então, deixa eu colocar aqui para ficar melhor para vocês entenderem. Ó. Então, a primeira informação é torneira. Duas. Volume. Por só voo. Que é 2.100. E qual a terceira informação? E uma caixa de 3 horas. 3 horas é o tempo. Então eu vou pôr aqui. Tempo. 3. Então, ó, observe que ele te deu 3 informações. Duas torneiras, 2.100 volumes e tempo 3. Ok? Em quanto tempo? Quando ele está perguntando em quanto tempo, eu não tenho essa informação. Então eu vou colocar aqui, ó. X. Em quanto tempo? 5 torneiras, ó. 5 torneiras despejarão 7.000 litros. Então tem aqui, ó, 3 informações que o exercício me passou. Então a primeira coisa que eu vou fazer é analisar passo a passo delas. Mas professor, como eu vou analisar passo a passo delas? Deixa eu dividir aqui, ó. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos descobrir se essa parte aqui, ó, ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Como que eu vou fazer isso? Então eu vou pôr lá, ó, 2 e 5, que ela é 2 e 5, ok? E a segunda informação que eu tenho lá, 2.100. Vamos apagar esse 5 aqui, ó. Não, vou pôr aqui. 2 e 5. 2.100. E qual outra informação que eu tenho? 3x. Então eu tenho lá. Então, ó, duas torneiras, eu levo 3 horas para colocar 2.100 volumes ou 2.100 litros de água, ok? Então, ó, se eu colocar 5 torneiras, eu vou colocar mais ou menos litros de água? Eu vou levar, aliás, vamos mudar a pergunta. Se com duas torneiras eu coloco 2.100 litros de água em 3 horas. Se eu colocar 5 torneiras, eu vou colocar 2.100 litros de água. Vai levar mais ou menos horas? Eu vou levar menos tempo, não vou? Por que eu vou levar menos tempo? Porque eu vou usar 5 torneiras no lugar de 2. Então, ó, eu coloco 5 torneiras, vou colocar 2.100 litros d'água. Eu vou levar menos de 3 horas, porque eu aumentei a minha quantidade de torneira. Se eu aumentei minha quantidade de torneira e a quantidade de água que eu vou colocar é a mesma, o que vai acontecer? O meu tempo vai diminuir. Então ela é inversamente. Vou pôr aqui, ó. Inversa. É grandeza inversamente proporcional. Pronto. Já fiz a comparação desse primeiro. Agora nós vamos para a segunda parte da comparação, certo? Então, ó, vou usar duas torneiras também. Duas torneiras também. E vou usar 7.000. Ok? 7.000 e 3x. Então vamos lá.
Ó, se com duas torneiras eu coloco 2.100 litros d'água, eu levo 3 horas. Então, se eu colocar duas torneiras com 7.000 litros d'água, eu vou colocar mais ou menos tempo? Hã? E aí, o que vocês me dizem? Se com duas torneiras eu coloco 2.100 litros d'água, eu levo 3 horas. E com 5 torneiras eu levo mais ou menos horas. Então eu levo mais. Então ela é diretamente proporcional. Então, pessoal, uma das regras que você tem quando você vai trabalhar com regra de 3 composta é analisar separadamente duas em duas. Então você vai comparar torneira com volume e depois você vai comparar torneira com o tempo. Ok? Então vai duas e depois duas. Aí você vai conseguir dizer para mim se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E quando nós trabalhamos, pessoal, com uma que deu inversamente proporcional, o que nós fazemos? Nós invertemos a posição da que é inversamente proporcional. Aqui não dá 2 sobre 5? Se está 2 sobre 5, ela vai ficar 5 sobre 2. Ok? Vezes... Essa parte aqui não é diretamente proporcional? Se ela é diretamente proporcional, eu não vou inverter a posição delas. Ela vai continuar lá. 2.100 sobre 7.000. Que é igual... Aqui também foi diretamente proporcional, 3 sobre x. Até ali tranquilo, né? Certo? Agora o que eu vou fazer? Ó, 5 vezes 2.100, quanto vai dar? 10.500. Vou pôr aqui, ó. 10.500. E 2 vezes 7.000 vai dar 14.000. Que é igual a 3 sobre x, ok? Então observe, ó, que eu já resolvi isso aqui, ó. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Cheguei aqui e virou uma regra de 3. Então, quando eu trabalho com regra de 3, como é que eu vou multiplicar esse exercício? Em x aqui, ó. Certo? Multiplicando em x, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui, ó. Nós já temos a informação. Certo? Então, eu vou pôr aqui, ó. 10.500 sobre 14.000 é igual a 3 sobre x. Essa é a informação que eu tenho aqui. Eu passei esse resultado para cá. Agora, como eu estou trabalhando com regra de 3, vou multiplicar em x aqui, ó. 10.500 vezes x vai dar 10.500x. Que é igual. Ó. E 14.000 vezes 3 vai dar 4.200. Ok? Só que observa que o 10.500 está multiplicando o x. Se ele está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado como? Dividindo. Então vai ficar, ó, x é igual a 4.200. Ok? Tranquilo? Sobre 10.500. Tranquilo? Simples, né? Então, continuando. Então, vamos lá. Opa, peraí, pessoal, que é 42.000. Olha eu já... Então, vamos lá. 42.000 dividido por 10.500 vai dar... X é igual a 4. Então, 4 o quê? Qual é a pergunta que ele tem? Ó, duas torneiras despejam 2.100 litros de água em uma caixa em 3 horas. Em quanto tempo 5 torneiras despejarão 7.000 litros de água? Então, ó, se em 3 horas ele deposita 2.100, para ele depositar 7.000 litros de água usando 5 torneiras, ele vai levar 4 horas, ok? Então essa aqui, ó, é uma regra de 3 composta inversamente proporcional, ok? Essa é inversamente proporcional, tudo bem, pessoal? Então vamos agora para um exemplo diretamente proporcional. Vamos lá, pessoal. O segundo exemplo, ó. Trabalhando sozinha, Antônia produz 16 panquecas em 2 horas. Ela pretende aumentar a produção e contratou 2 pessoas que irão trabalhar com ela 6 horas diárias.
quantas panquecas produzirão? Então a primeira coisa que temos que fazer aqui, quais são as informações que o exercício nos passa? Então a primeira coisa que está, ó, trabalhando sozinha, Antônia. Então se Antônia é pessoa. Ok? Pessoa. Então quantas pessoas? Uma. A segunda informação, produz panqueca. Então a segunda informação é panquecas. Quantas panquecas ela produz? 16. Ok? A terceira informação, horas, que é o tempo. Que é o tempo. Quanto tempo? 2 horas. Então, ela, agora, continuando as informações que ela nos passa. Trabalhando sozinha, Antônia produz 16 panquecas em 2 horas. Ela pretende aumentar a produção e contratou 2 pessoas. Então, se ela trabalhava sozinha e contratou mais 2 pessoas, quantas pessoas ficaram trabalhando? 3. Ok? 2 pessoas irão trabalhar com 6 horas. 6 horas representa o tempo. Aí vem a pergunta. Quantas panquecas? Então vem aqui, ó. X, que é a quantidade de panqueca que ela vai produzir. Ok? Então a primeira coisa que eu tenho que saber se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então vamos lá. Lembra que eu falei no exemplo anterior. Comparação de medidas, vamos usar sempre 2 informações. Então tem aqui, ó. Se com uma pessoa eu produzo 16 panquecas, com 3 pessoas eu vou produzir mais ou menos panqueca? Vou produzir mais. Se eu vou produzir mais, ela é diretamente proporcional. Se com uma eu produzo 16, com 3 eu vou produzir mais panquecas, ok? Tranquilo? Então agora aqui, ó, vou comparar aqui, ó. Se eu tenho 16, em uma pessoa produz 16 panquecas em 2 horas. Com 3 pessoas, com 6 horas, eu vou levar mais tempo. Aliás, mudar a pergunta. Eu produzo 16 panquecas em 2 horas. Em 6 horas, eu vou produzir mais ou menos panqueca? Vou produzir mais, por quê? Se em 2 horas eu produzo 16, em 6 horas eu vou produzir mais panqueca. Então isso aqui é diretamente proporcional. Ok? Então essa regra de 3 ela é diretamente proporcional. Ok? Regra de 3 composta, diretamente proporcional. Agora o que eu vou fazer? Se eu já tenho as informações, uma dica, pessoal. Quando ela é inversamente proporcional, essa parte que é inversamente proporcional, eu vou inverter essa proposição, tá bom? Agora, quando ela é diretamente proporcional, eu não preciso inverter nada. Eu vou fazer do jeito que as informações me passou. Então, eu tenho aqui, ó. Vou aqui, ó. 1 sobre 3, ok? Vezes 2 sobre 6. Por que eu coloquei esse 2 sobre 6 aqui na frente? Porque o que eu quero descobrir é essa aqui, ó. Então, é igual a 16 sobre x. Então, ó, quando eu trabalho com multiplicação de fração, denominador vezes denominador e numerador vezes numerador. Então, eu vou pôr aqui, ó. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 6, 18. É igual 16 sobre x. Virou uma regra de 3, não virou? Então, quando eu estou trabalhando com regra de 3, como é que eu vou multiplicar isso aqui? Multiplicar em cruz, assim, ó. Aí, como ficaria? 2 vezes x, 2x. Ok? Tranquilo? E 18 vezes 16. 18 vezes 16 vai dar 288. Agora vem aqui, ó. Esse 2 não está multiplicando x? Se ele está multiplicando, vai passar para o outro lado como? Dividindo. Então, x é igual a 288 sobre 2. X é igual. Quanto é 288 dividido por 2? Vai dar 144. Então, ó. Mas, professor, o que ele perguntou?
Então vamos lá. Ó. Trabalhando sozinha, Antônia produz 16 panquecas em 2 horas. Ela pretende aumentar a produção e contratou 2 pessoas que irão trabalhar com ela 6 horas diárias. Aí vem a pergunta: quantas panquecas serão produzidas? Então, se antes ela sozinha produzia 16 panquecas em 2 horas, agora trabalhando ela mais 2 pessoas, no período de 6 horas, elas irão produzir 144 panquecas, ok? Então, o segredo aqui é interpretar as informações que o exercício te passa. Você deve ler as informações, criar essa tabela. Por que criar essa tabela? Porque a partir dessa tabela você vai identificar se ela é diretamente ou inversamente proporcional, ok? Então, você identificando se ela é diretamente ou inversamente proporcional, uma dica: se for diretamente proporcional, você não precisa inverter nada. Você vai copiar do jeito que está aqui, ó, vai tirar ela fora da tabela e vai fazer as multiplicações. Agora, quando ela for inversamente proporcional, justamente essa grandeza que for inversamente proporcional, você vai inverter essa grandeza e fazer a regra de 3 normal. Tudo bem? Então, ó, tem essa lista aí. Expliquei para vocês um exercício que ela é diretamente proporcional e inversamente proporcional. Agora eu vou passar uma lista de exercícios para vocês resolverem, tá bom, pessoal? E qualquer dúvida, participem da nossa videoaula, da videochamada online, onde eu vou estar presente para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então tem esses exercícios aí, qualquer coisa eu estou à disposição. Tchau, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês a entender essa regra de 3, simples e composta. E depois agora vão aprendendo isso, porque nós vamos trabalhar com juros simples e composto também. Mas primeiro eu preciso que vocês entendam o caminho e como será feito esse cálculo, tá bom? Tchau, pessoal, e até a próxima aula, hein?